Olá pessoal, mais uma videoaula então entrando no nosso canal. Gostaria que você deixasse aí o seu like, que também se inscrevesse no canal para você estar recebendo as notificações. Bom, nós vamos tratar agora sobre um conteúdo aí que a gente passa no 8º ano, que é a multiplicação de monômio por monômio, tá? Então eu fiz 4 exemplos e vou estar explicando para vocês como é que vocês podem fazer para estar resolvendo todos eles. Bom, para multiplicar expressões algébricas, a gente tem que somar os expoentes das letras, das variáveis, que sejam iguais. Então, vamos lá. Aqui tem o exemplo 1 que pede para multiplicar as expressões algébricas, essa multiplicação de monômios no caso. Bom, como que a gente faz? Então, nessa situação aqui, 7 vezes 3 é 21, ok? Então, eu coloco aqui o 21, certo? E aí, vocês podem observar que aqui não aparece. Quando não aparece é porque o expoente é 1. Então, x elevado à primeira potência vezes x elevado à primeira potência também fica x ao quadrado, porque eu somo os dois expoentes. Então, essa é a resposta final, tá? No caso da letra B, 4 vezes 2, 8. O x, aqui tem 2 no expoente, aqui tem 3. Somando, então, fica 5. Então, 8x elevado à quinta potência. No caso da letra C, então 3 vezes 5, 15. O A, ele tem repetição, aqui é ao quadrado, aqui é ao cubo. Então, somando, fica elevado à quinta potência. E o B, como é único, eu só repito. Então, fica 15A na quinta potência B. No caso da letra D, 4 vezes 3, 12. E aí, como não tem parte literal igual, eu só vou repetir essas aqui, m ao quadrado, x ao quadrado. Bom, na letra I, não tem coeficiente, De repente vocês estão se perguntando. Tem. Aqui na frente tem um 1 imaginário, Então, 1 vezes 1 é 1 que eu não preciso estar colocando aqui. No caso do A, que se repete, aqui também tem esse 1 imaginário no expoente, que com esse 2 aqui vai ficar A ao cubo, E o B, como é o único, eu só repito, então fica A ao cubo B. Bom, na letra F, nós temos aqui fração, Então, o que acontece nessa situação? Bom, então agora com essa fração, o que a gente vai ter que fazer? Nós temos que entender que aqui nós vamos aplicar a primeira regra de sinal. Então, negativo com negativo fica positivo, ok? Então, aqui vai ficar positivo. E aí a gente tem que entender que aqui embaixo desse 2, também tem esse 1 imaginário, Então, na multiplicação de fração, eu vou fazer o numerador com o numerador, ok? Os dois de cima, e o denominador com o denominador, que são os dois números da parte de baixo. Então, 7 vezes 2 dá 14, ok? Aqui. E 5 vezes 1 fica 5. Então, fica 14 quintos. É uma fração que não dá para simplificar, então ela fica por enquanto assim, E aí, com relação às letras, não tem nada repetido, então eu só vou conservar o x, y, z, E aí, esse é o resultado, 14 quintos de x, y, z. Letra G, mesmo procedimento do anterior, eu vou colocar o número 1 aqui embaixo desse 4. Então, negativo multiplicado por positivo, já que esse 4 é positivo, fica negativo, pela regra de sinal. 5 vezes 4 dá 20, ok? E 4 vezes 1 que está aqui dá 4, certo? Aí, com relação ao A, Aqui tem 1 no expoente, 1 imaginário, aqui também, então fica A ao quadrado. O B é único, eu só repito. O C é único, eu só repito, e o x também. Só que aqui acontece o seguinte, que dá para fazer 20 dividido por 4, vai dar um valor inteiro. Então, o resultado nessa situação vai ficar menos 5, que é o resultado aqui de 20 dividido por 4, a ao quadrado, bcx. E aí, esse é o resultado final. Na letra H, mesma situação das anteriores, A regra de sinal, negativo com negativo, positivo. 2 vezes 8, 16. O m, aqui tem 2 no expoente, aqui tem 1, fica m ao cubo. O x, aqui é ao cubo, aqui é na primeira potência, por causa do imaginário ali, digamos assim. Então, fica x na quarta potência. E o y é único, eu só repito, ok? Então, fica 16m ao cubo, x na quarta y. Na letra I, nós temos uma potenciação elevada a outra potenciação. Como que eu resolvo isso? Bom, primeiro eu tenho que entender que esse cubo aqui, ele serve tanto para o 4 quanto para o t elevado à quinta potência. Então, primeiro eu vou fazer 4 ao cubo. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que é 64.
E quando eu tenho uma potência elevada a outra, segundo a propriedade da potência, eu tenho que multiplicar os dois números. Então, nesse caso, ó, vai ficar t elevado à 18ª potência, porque 6 vezes 3 é 18. Então, sempre que acontecer isso, vocês vão proceder dessa maneira. Então, o resultado final fica 64, t elevado à 18ª potência. Bom, continuando aí então agora com o exemplo 2, tá? O exemplo 2 pede para calcular a área e o perímetro da figura. Para mim calcular a área, eu tenho que entender que essa figura é um retângulo e eu vou utilizar a fórmula, né, para calcular a área do retângulo, que é a área igual a base multiplicado pela altura, né, o produto da base pela altura. Então, nessa situação, a área vai ser a base, que eu vou considerar como sendo aqui o 20a ao quadrado BC, vezes a altura, que é o 2ax. Né? E aí fica igual aos exemplos ali da número 1. Então, 20 vezes 2 vai ficar 40. Né? O a aqui é ao quadrado, aqui é na primeira potência, então fica a ao cubo. O b é único, eu só estou repetindo. O c também e o x também. Né? Então, essa é a área da figura, certo? Mas ela também pedia para mim fazer o perímetro além da área. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados, né? Então, vou ter que fazer esse lado aqui, que é 20a ao quadrado BC, mais esse aqui, que é 2ax, mais aquele lá de cima, ó, que é igual ao anterior ali embaixo, que é 20a ao quadrado BC, mais esse pedaço aqui, que é igual ao 2ax. E aí a gente reporta seu conteúdo anterior, que a gente viu nas aulas presenciais, né? Eu tenho que fazer aqui uma adição de monômios, só que acontece que eu só posso juntar, só posso unir elementos que têm a parte literal igual. Então, só posso juntar esse aqui com esse, ó, certo? Que vai ficar 40a ao quadrado BC, mais 2ax com mais 2ax, vai ficar 4ax, né? E aí, esse é o perímetro da figura, certo? Bom, então agora o exemplo 3, né? Sabendo que a área de um retângulo é o produto da sua base pela altura, determine a área do retângulo, que é o que a gente fez no exemplo anterior. Calcule também o valor numérico dessa área, sendo x igual a 7 e y igual a 1. Bom, primeiro passo aqui, então, calcular a área, né? A área é igual a base vezes a altura. Então, a base eu vou considerar como sendo o 3x ao quadrado, vezes a altura, que é o 7x y na 8ª potência. Multiplicando, então 3 vezes 7 vai ficar 21. O x vai ficar elevado ao cubo, já que aqui tem 2 no expoente, aqui tem 1, então somando fica 3. E o y fica elevado à 8ª potência, porque é o único, né? Não precisei somar expoente. Bom, essa é a área da questão, da figura, né? Ela também pede para calcular o valor numérico dessa área. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar ali a área, que é o que eu encontrei, 21x ao cubo y na 8ª potência, e vou substituir o x por 7 e o y por 1. Ó. Então, vai ficar nessa situação 21 multiplicado por 7 elevado ao cubo, já que o 7 está indo no lugar do x, multiplicado por 1 elevado à 8ª potência, já que o 1 está indo no lugar do y. Então, o que eu vou fazer nessa situação? Eu tenho aqui multiplicação em potências, né? É como se fosse uma expressão numérica essa parte aqui. Então, primeiro eu vou fazer as potenciações, certo? Então, vai ficar 21 vezes 7 ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7, que dá 343. Vezes 1 na 8ª potência é 1 vezes 1 vezes 1, enfim, 8 vezes multiplicando por ele mesmo, que vai dar 1, né? E agora, para finalizar, a gente faz, então, 21 vezes 343 vezes 1, que vai dar 7.203, tá? 7.203. Só que eu estou calculando aqui uma área, né? E como a questão não me fornecia unidade de medida, né? Então, eu vou colocar aqui um UA ao quadrado, que significa alguma unidade de área ao quadrado, que até então a questão não fornecia para a gente. Então, esse é o resultado final. Bom, no exemplo 4, a questão pede para calcular o volume da figura, né? Aqui já está falando de uma figura 3D. Como que eu faço para calcular o volume de uma figura?
eu vou multiplicar aqui o seu comprimento pela sua largura e pela sua altura, certo? Então, eu vou fazer o 7x vezes o 9, que é a largura, né? O 7x era o comprimento, o 9 é a largura, vezes o 4x, que é a altura. É bem simplesinho, né? Então, 7 vezes 9, 63. 63 vezes 4, 189. E aí o x, ó, como tem dois, ambos têm o expoente 1, somando vai ficar x ao quadrado, né? Então, o volume é 189x ao quadrado. Certo, pessoal? Então, esses foram os exemplos, né? Agora vocês vão ter as atividades para fazer aí, e eu agradeço a atenção de todos.